Vamos a empezar con una oración, ¿sí? Our loving Father in heaven, Nosso amante Pai que estás nos céus, we come before you again on our knees. nós mais uma vez viemos diante de Ti de joelhos, It is our privilege e é o nosso privilégio to open our minds, our hearts, and our mouths before abrir you. as nossas mentes, as nossas bocas e os nossos corações diante de Ti. Heavenly Father, Ó Pai que estás nos céus, may you continue to speak to us this day. por favor, continue falando conosco durante este dia. We thank you for the rest that you gave us last night. Nós te agradecemos pelo descanso que o Senhor nos deu ontem à noite. We thank you that we have come here this morning more awake and ready to hear your word. Te agradecemos por estarmos aqui esta manhã mais despertos e mais prontos para ouvir a Tua palavra. We ask that your Spirit will continue to be with us, E pedimos que o Teu Espírito continue a ser conosco. that your Spirit will continue to teach us. Que o Teu Espírito continue nos ensinando. Help us, Father, Nos ajude, ó Pai, to not only hear, não somente ouvir, to not only to learn, não somente aprender, but also to remember, mas também a lembrar, so that we may know these things by personal experience. para que possamos saber essas coisas por experiências pessoais. We thank you, Father, for every individual that is here this day. Nós te agradecemos, Pai, por cada indivíduo que está aqui hoje. May you speak to us Que o Senhor personally fale conosco pessoalmente that which we need to hear. aquilo que precisamos ouvir. And may you encourage us E que o Senhor nos motive as we consider the life of your Son this morning. ao estudar a vida do seu filho esta manhã. May it become evident to us Que se torne claro para a gente what the real message of Christ in us is. qual é a verdadeira mensagem de Cristo em nós. What true righteousness is. O que a verdadeira justiça é. We thank you for this time we have together. Te agradecemos por este tempo que temos juntos. Please may you teach us now. Por favor, nos ensine neste momento. Speak through the preacher. Fale através do pregador. Speak through the translator. Fale através do tradutor. And that which is not perfect in their expressions, E aquilo que não for perfeito nessas expressões, may your Spirit que o teu Espírito speak that which we all need to hear. possa falar aquilo que todos precisamos ouvir. We ask this in the name of your precious Son, Jesus Christ. Nós pedimos essas coisas no precioso nome do teu Filho Jesus Cristo. Amen. Amém. We have been studying A gente tem estudado the greatest of all miracles, o maior de todos os milagres, the recreation a recriação of humanity da humanidade in the image of God. na imagem de Deus. In the beginning, No começo, God created man in his image, Deus criou o homem em sua imagem and his mind was pure. e a sua mente era pura. There was no attraction to sin. Não existia atração para o pecado. There was no disposition to sin. Não tinha disposição para o pecado. Unfortunately, Infelizmente, man fell, o homem caiu and humanity became contaminated with selfishness. e a humanidade se tornou contaminada com o egoísmo. And so all of our actions, Então, todas as nossas ações, including our good works, incluindo as nossas boas obras, are contaminated estão contaminadas with selfish motives. com motivos egoístas. Everything we do, Tudo que a gente faz, all of these changes we make in our lives, todas essas mudanças que a gente faz em nossas vidas, we do not make them for the glory of a God. gente não faz elas para a glória de Deus. We do it A gente faz because we're selfish. porque a gente é egoísta. We want to go to heaven. A gente quer ir para o céu. We don't want to suffer the fire of hell, A gente não quer sofrer o fogo do inferno. even though we believe it's not eternal. Mesmo que a gente não acredita que não é eterno, We don't want to suffer it. a gente não quer sofrer. And so, because of our fears Então, porque os nossos medos and because of our e ambition, por conta da nossa ambição, we work to gain heaven. a gente trabalha para ganhar o céu. But
when Jesus comes. Mas quando Jesus voltar, He will say to such religious people, ele vai falar para essas pessoas religiosas: I never knew you. jamais vos conheci. Depart from me, you that work iniquity. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Apparently, Aparentemente, from the outside, do exterior, they appeared to be very righteous. elas pareciam ser muito justas, But mas their works were motivated by selfishness. as obras delas eram motivadas por orgulho. So we have been learning Então a gente tem aprendido that God wants to work a miracle in us. que Deus quer operar um milagre em nós. Through the cross of Jesus Christ, Através da cruz de Jesus Cristo, God has regenerated humanity. Deus tem regenerado a humanidade. And if we will meditate more upon that cross of Christ, E se a gente meditasse mais na cruz, more upon the suffering of Christ, mais no sofrimento de Cristo, because of me, por causa de mim, that new nature, essa nova natureza, that new mind a nova mente that God regenerated in Christ on the cross que Deus regenerou em Cristo na cruz, can become ours. pode se tornar a nossa. And as we read from Ellen White, E como a gente leu de Ellen White, through union with Jesus Christ, através da união com Jesus Cristo, his heart will become one with our heart. o coração dele se tornará um com o nosso coração. His mind will become one with our mind. A mente dele se tornará uma com a nossa mente. And sin will become hateful to us. E pecado se tornará odioso para nós. We strive so hard A gente luta tanto to do that which is right, para fazer aquilo que é o certo, but we depend entirely on our human will. mas a gente depende inteiramente da nossa vontade humana. And we have the hope E a gente tem a esperança that the Spirit will impart power to my human will, de que o Espírito vai dar poder para a minha vontade and we will overcome sin. e a gente vai vencer o pecado. What we studied yesterday O que a gente estudou ontem? was a secret Foi um segredo that Satan does not want us to know. que Satanás não quer que a gente saiba. Because if we will be truly born again, Porque se nós realmente nascermos de novo, born of the Spirit, nascidos do Espírito, then the Spirit will renew and transform our minds. então o Espírito irá renovar e transformar as nossas mentes. And those propensities E aquelas propensões that we have in our minds, que nós temos em nossas mentes, those natural tendencies aquelas tendências naturais to sin, para o pecado, God will take that away. Deus irá removê-las. And our new mind E a nossa nova mente will be like the mind of Jesus Christ, será como a mente de Jesus Cristo, which did not have a propensity to sin. que não tinha uma propensão para o pecado. And so in Steps to Christ, Então, em Caminho a Cristo, Ellen White said Ellen White diz that when we are truly que converted, quando nós somos realmente convertidos, when we have truly accepted Jesus quando Christ, nós realmente aceitamos Jesus Cristo, the things we once loved, as coisas que uma vez amávamos, we will then hate them. nós vamos odiá-las. The sins we love today, Os pecados que a gente ama hoje, when we have experienced true conversion, quando a gente experimentar conversão verdadeira, we will hate those sins. a gente vai odiar esses pecados. The flesh A carne can seek to draw us to fulfill its desires. pode procurar nos atrair a cumprir esses desejos carnais, But the mind mas a mente says, diz:
I'm not interested. Eu não tenho interesse. I don't want that. Eu não quero isso. In our unconverted state, No nosso estado não convertido, Ellen White says that our feet turn towards evil unconsciously. Ellen White diz que os nossos pés se viram para o mal inconscientemente. Because when that external temptation Porque quando aquela tentação exterior provokes a desire within our carnal nature, provoca um desejo dentro da nossa natureza carnal, our natural mind a nossa mente natural has the identical desires to our sinful flesh. tem os desejos idênticos da nossa carne pecaminosa. And so we choose to sin without even thinking about it. Então a gente escolhe pecar sem mesmo pensar sobre isso. But Mas, if we will keep looking at Christ, se a gente continuar olhando para Cristo, He will transform our minds. Ele irá transformar as nossas mentes. He will transform the nature of our mind. Ele irá transformar a natureza de nossas mentes. He will transform the desires of our mind. Ele irá transformar os desejos das nossas The mentes. things which we now hate, E as coisas que agora a gente odeia, obedience. Obedience. a obediência, We will love it. a gente vai amar. The matchless charms of Jesus. Os incomparáveis encantos de Cristo. Let's read a quote. Vamos ler uma passagem. Fé e obras. Quando o pecador tem uma visão dos incomparáveis encantos de Jesus, o pecado deixa de ser atraente para ele, pois contempla aquele que é o mais distinguido entre 10.000 e totalmente desejável. Compreende por experiência pessoal o poder do Evangelho, cuja vastidão de desígnio só é igualada por sua preciosidade de propósito. Amém. Quando o pecador tem uma visão dos incomparáveis encantos de Jesus, que o pecado deixa de ser atraente para ele. Every single quote that we have read about the changing of our mind Cada uma das passagens que a gente leu sobre a mudança da mente, of us coming to hate sin, de nós vindo a odiar o pecado, speaks specifically of knowing Jesus Christ and God. fala especificamente sobre conhecer Cristo e Deus. We try so hard to overcome sin, A gente tenta com tantas forças vencer o pecado and we fail e a gente falha because we're not looking at Jesus Christ. porque a gente não está olhando para Jesus Cristo. We're not studying His life. Não estamos estudando a vida We're not dele. meditating upon what He suffered because of me. Não estamos meditando no que ele sofreu por minha causa. Ellen White says Ellen White diz that every day que todos os dias we should meditate upon the life of Christ, nós deveríamos meditar na vida de Cristo, especially the closing scenes, especialmente nas cenas finais, for at least 1 hour. por pelo menos 1 hora. Do we do that? A gente faz isso? We might be very busy in life. Talvez na vida a gente seja muito ocupado. We might have just 5 minutes free Talvez a gente só tenha 5 minutos livres when you're on the toilet. quando você está no vaso. What do we do in that time? E o que você faz nesse tempo? Good opportunity Uma boa oportunidade to open up Desire of Ages on your phone. de abrir o Desejar de Todas as Nações no seu celular Read it. e ler. Because by beholding, Porque ao contemplar, we will become changed. somos transformados. We do not become changed Nós não somos transformados because we do not behold. porque nós não contemplamos. May God help us Que Deus nos ajude to behold Jesus a contemplar Jesus in every respect. em todos os aspectos. His death, A sua morte, His life, a sua vida, His character, o seu caráter, dos incomparáveis encantos, in every respect. em todos os aspectos.
Because as we do that, Porque se a gente fizer isso, we will be changed. nós seremos transformados. My friends, Meus amigos, simple. é simples. Simple. Simples. No, it's not simple. Não, não é simples. Because all of this, Porque tudo isso, and this which we still have, e isso que a gente ainda tem, wants to distract us with everything else. quer nos distrair com tudo mais. So remember, Então lembrem-se, you can look like wheat, você pode parecer trigo, but you could actually be tares. mas você pode, na verdade, ser joio. You can be preparing yourself to enter into the wedding feast, Você pode estar se preparando para adentrar a festa de casamento, but you might be closed outside. mas pode estar fechada a porta. You might be proclaiming the end of the world, Você pode estar proclamando o fim do mundo, but you may be lost in the destruction. mas talvez você possa estar perdido na destruição dele. You may think that you are rich and increased with goods Você pode pensar que você é rico and need nothing, e não precisa de nada, but God will vomit you out of his mouth. mas Deus irá te vomitar da boca dele. May God shake us Que Deus nos sacuda in our personal lives. nas nossas vidas pessoais May God stop us from falling asleep spiritually, e que Deus nos impeça de dormir espiritualmente, so that we will force ourselves, para que nós possamos nos forçar, obligate ourselves nos obrigar to study Christ. a estudar a Cristo. Even if we are motivated by fear in the beginning. Mesmo se estivermos sendo motivados por medo no começo. Lord, I don't want to go to hell. Senhor, eu não quero ir para o inferno. Study the life of Christ. Estude a vida de Cristo. And as you do that, E ao você fazer isto, little by little, pouco a pouco, unconscious to you, inconscientemente para você, your heart will be changed. o seu coração será mudado. And you will come to love to behold Christ. E você virá a um ponto que você amará contemplar a Cristo. The book The Desire of Ages, my friends, O livro desejado de todas as nações, meus amigos, read it. leia. Even if it's just paragraph by paragraph. Mesmo se for parágrafo por parágrafo. And as you're reading it, E ao você ler ele, ask that the Spirit will transform you into the same character. peça que o Espírito te transforme ao mesmo caráter daquilo que você estiver lendo. And if you have difficulties understanding the Bible, E se você tiver dificuldades para entender aquilo que você está estudando na Bíblia, you will see in that book how Ellen White takes verses from the Old Testament, from the New Testament, você vai ver naquele livro como Ellen White pega versos do Antigo e do Novo Testamento and bit by bit, e pouco a pouco you will be able to more clearly understand the Bible. você vai mais claramente entender a Bíblia. And you will come to see Jesus, E você vai conseguir ver Jesus, the Word of God, a palavra de Deus, in every single page of the Bible. em cada página da Bíblia. And you will become excited. E você vai ficar animado, Because when you open the Word of God, porque quando você abre a palavra de Deus, you'll be looking for Him, você vai estar procurando por Ele, looking for His character. procurando pelo caráter dele. Because whatever is in His character, Porque seja aquilo que for que está no caráter dele, you want it in you. você quer aquilo no seu também. And why? E por quê? This morning we're going to see why Hoje cedo a gente vai estudar o porquê. we will seek to know the character of God. Nós vamos procurar querer o caráter de Deus. The study this morning Nosso estudo esta manhã is called é chamado Ele não nos abandonou. Amen. When Adam and Eve sinned, Quando Adão e Eva pecaram, did He abandon them? ele abandonou eles? Foi a procura deles. Yeah. Adam and Eve, Adão e Eva, they ran away eles correram and they hid. e eles se esconderam. But God, Mas Deus, He came to Ele- the garden ele veio para o jardim, like every other day, assim como todos os outros dias, as though nothing had happened. como se nada tivesse acontecido. Now have a think about that. Pensa um pouco sobre isso. What had Adam and Eve just done?
O que Adão e Eva tinham apenas feito, acabado de fazer? Let's think a little bit bigger. Vamos pensar de uma forma um pouco mais ampla. Because of that little sin, Por causa daquele pequeno pecado, we have 6,000 years of suffering on this earth. nós temos 6.000 anos de sofrimento nesta terra. Muita coisa. That was one sin. Aquilo foi um pecado. But because of that one Mas sin, por conta daquele um pecado, how many more sins have come? quantos pecados mais vieram depois? Do you think your sins are big? Vocês acham que seus pecados são grandes? Think about that one little sin in the beginning. Pensem naquele um pecadinho no começo. That was the biggest sin of them all. Aquele foi o maior pecado de todos. And still, E ainda assim, God came to the garden Deus veio ao jardim, just like every other day, assim como um dia qualquer, as though nothing had happened. como se nada tivesse acontecido. My friends, Meus amigos, when you sin, quando você peca, do not think that God has abandoned you. não pensem que Deus te abandonou. No. Não. On the contrary, Pelo contrário, because of sin, por causa do pecado, God actually came even close. Deus, na verdade, se achegou ainda mais perto. Que maravilha, né? Que coisa boa. God Deus wanted queria to be with Adam and Eve, estar com Adão e Eva, but they sinned. mas eles pecaram. And God is holy, E Deus é santo. and sin cannot exist in His presence. E pecado não pode existir na presença dele. And so He could not come to them Então ele não poderia vir até eles in all His glory, em toda a sua glória, because they would have been destroyed by His holiness. porque eles seriam destruídos pela sua santidade. And so what did He do? Então o que ele fez? Let's read our first scripture. Vamos ler a nossa primeira passagem bíblica. Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amen. Amém. God so loved who? Deus amou tanto quem? Nós, Nós. nós, né? Me. Eu. Every single individual. Todos os indivíduos. He so loved us Ele amou tanto a nós that He gave His only begotten Son que ele deu o seu único amado filho to die for us. para morrer por Is nós. that what it says? É isso que fala. Many times we read this verse, Muitas vezes a gente lê esse verso we think, oh, God so loved the world, e a gente pensa, Deus amou o mundo de tal maneira He gave His Son to die for the world. que ele deu o seu filho para morrer pelo mundo. My friends, Meus amigos, it doesn't say não fala that He gave His Son to die for the world. que ele deu o seu filho para morrer pelo mundo. It's included in the gift of His Son. Isso está incluso no presente que é o seu filho, But what did He actually do mas o que ele na verdade fez with His Son? com o seu filho? Let's read another scripture. Vamos ler outra passagem. Isaías 9:6. Porque para nós um menino é nascido, e para nós um filho é dado. E o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno e o Príncipe da Paz. Amen. You see the first part there. Vocês viram a primeira parte ali? Unto us a child is born, Para nós, uma criança é nascida. unto us Para, a son para a gente, um filho is what? é o quê? God so loved the world, Deus amou o mundo de tal maneira, God so loved you and me, Deus amou você e eu de tal that He maneira gave His Son to you and me. que Ele deu o seu filho para você e para mim. Amém. Amen.
Maravilhoso. God so loved us that he has given each and every single one of us Deus nos His amou tanto que Ele deu para cada um de nós o seu Filho. In what Em sense qual sentido did he give us his son? Ele nos deu o seu Filho? Let's read a quote from Desire of Ages Vamos ler uma passagem do Desejado de Todas as Nações, that summarizes this. que resume isso. Falava como uma pessoa familiarizada com o céu, cônscia de suas relações com Deus, e todavia reconhecendo sua unidade com cada membro da família humana. Falando do Cristo. Christ became one with every single member of the human family. Cristo se tornou um com cada membro da família humana. God gave his son Deus deu seu Filho to you and me para você e para mim, so that he would connect his life with our life, para que Ele pudesse conectar a vida dele com a minha vida, so that when we suffer the consequences of sin, para quando nós sofrêssemos a consequência do pecado, we will not be alone. nós não estivéssemos sozinhos. And as I say those words, E quando eu falo essas palavras, I remember what we studied last night. eu lembro que a gente estudou ontem à noite. How Jesus Como Jesus was willing estava disposto to come to this earth a vir para esta terra and suffer a terrible life constantly being attacked by Satan, e sofrer numa vida constantemente sendo atacado por Satanás to be finally abused e ser até mesmo abusado and then hung upon the cross. e depois pendurado numa cruz. And how our Father in heaven E como nosso Pai no céu loved us nos amou and he gave his son e nos deu o seu Filho to suffer all of that. para sofrer tudo aquilo. But in suffering all of that, Mas ao sofrer tudo aquilo, the guilt of the sinner a culpa do pecador was laid upon him. foi colocada sobre ele. So that anybody who repents, Então qualquer pessoa que se arrepender, whatever sin they confess, qualquer pecado que ela confesse, Jesus is blamed for that sin. Jesus toma culpa daquele pecado. Even child abuse. Até mesmo abuso infantil. If a child abuser repents, Se um abusador infantil se arrepende, Jesus is blamed for that sin. Jesus é culpado por aquele pecado. And as we considered that last night, E quando a gente estava considerando isso ontem à noite, it completely overwhelms our minds and our hearts. isso completamente It deeply impacts isso nos causa um impacto enorme em nossas mentes e em nossos corpos. to think that God Pensar que Deus was willing to give his son estava disposto a dar seu Filho to suffer all of that. para sofrer tudo aquilo. And that Jesus E que Jesus was willing to say, estava disposto a dizer: if I do not go through this experience, se eu não passar por essa experiência, I cannot be with Cameron for eternity. eu não posso ficar com Cameron pela eternidade. And so I'm going to. Então, eu vou. And we think that that is an incredible gift. E a gente pensa que isso é um presente maravilhoso. And it is. E é, But there's so much more. mas tem tanto mais. You know, as Adventists, Como adventistas, I'm very ashamed of all of us. eu tenho muita vergonha de todos nós, Because porque we think of Jesus Christ and his a sacrifice. gente pensa em Jesus Cristo e em seu sacrifício. He means nothing to us but two things. Significam nada para nós, apenas duas coisas: An example um exemplo and a e substitute. um substituto. And so we try to follow the example, Então a gente tenta seguir o exemplo, and when we fail, e quando a gente falha, we have him as our substitute on nós the cross. o temos como um substituto. And when we fail, E quando nós falhamos, we get on our knees, nós nos ajoelhamos we say, Jesus, please forgive me. e falamos: Jesus, por favor, nos perdoe. We get off our knees, E saímos e levantamos de joelhos. we feel that the weight of guilt is gone, Sentimos o peso da culpa se foi.
We say, thank you, Jesus. E falamos obrigado, Jesus. Then we continue on in life. E a gente continua na nossa vida. I'm ashamed Eu tenho vergonha, because we don't stop to think what is involved. porque a gente não para pensar no que está sendo envolvido. We have made the gift of Jesus to mean so little. A gente transformou o presente que é Jesus Cristo em uma coisa tão pequena. No, my friends. Não, meus amigos. Because of us, Por causa de nós, he suffered ele sofreu more than we can even imagine. mais do que a gente pode até imaginar. And we read last night E a gente leu ontem à noite that by every sin he is wounded afresh. de que por cada pecado as suas feridas são renovadas. There's so much more for us to consider. Tem muito mais para a gente considerar. And if we will, E se a gente o fizer, it will touch and transform our hearts. irá tocar e transformar os nossos corações. And so as we consider, Então, ao considerarmos there's more to the story of Jesus. que tem mais na história de Jesus, Because if we think that it is amazing that Christ was willing to suffer all of this for porque us, se a gente pensar que é impressionante que ele estava disposto a sofrer por nós, the punishment for our sin. a punição pelo nosso pecado, Oh, there's so much more, my friend. tem muito mais, meus amigos. Because by him becoming one with us, Porque por ele se tornar um conosco, he also suffers the consequences. ele também sofre as consequências. Everything we do Tudo que a gente faz has consequences. tem consequências. Now we think of sin and guilt E a gente pensa pecado e culpa, and the forgiveness of God, e é o perdão de Deus, but there are consequences. mas existem consequências. And Jesus suffers those consequences with us. E Jesus sofre essas consequências conosco. Because God sent his son to unite himself with us. Porque Deus enviou seu Filho para se unir conosco. Because God so loved us. Porque Deus nos amou tanto, Not only did he send his son to die for us, não somente Ele enviou seu Filho para morrer por nós, but he sent his son mas Ele enviou seu Filho so that after we had committed that sin, para que depois que a gente tivesse cometido aquele pecado, he would suffer with us those consequences. Ele sofreria conosco aquelas consequências. He did not want us to be alone. Ele não queria que nós ficássemos sozinhos. God loves us more than we imagine. Deus nos ama mais do que a gente imagina. Let's read a quote from Ellen White, Vamos ler uma passagem de Ellen White speaking of Christ. falando sobre Cristo. This is my favorite quote in the writings of Ellen White. Essa é a minha passagem favorita dos escritos de Ellen White. O Desejado de Todas as Nações, página 340. Em meio de todas as nossas provações, temos um infalível ajudador. Não nos deixa lutar sozinhos com a tentação, combater o mal e ser afinal esmagados ao peso dos fardos e das dores. Conquanto se ache agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode lhe ouvir a voz dizendo: não temas, eu estou contigo. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. Suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares, demasiados profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhai para mim e vivei. As montanhas se desviarão e outreiros tremerão, mas a minha benignidade não se apartará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Who is he talking to? Ele está falando para quem? A me. Because he says, Porque ele diz: endured your sorrows. eu suportei as vossas dores. Whose sorrows? Dores de quem?
Because every single one of us has different pains in our hearts. Porque cada um de nós tem diferentes dores em nossos corações. Every one of us have different situations in life. Cada um de nós tem situações diferentes na vida. Every one of us is unique. Cada um de nós é único. And he says, E ele diz: I have endured them as well. eu também suportei elas. Because when you're going through those painful experiences, Porque quando você estiver passando por aquelas experiências dolorosas, he's going through it with you. ele está passando elas com você. And when you feel that pain in your heart, E quando você sente aquela dor em seu coração, he feels that pain. ele sente aquela dor. He says, Ele diz: I have experienced your struggles. experimentei as vossas lutas, Because he was given to you. porque foi dado a vós. And so when you are going through those difficult experiences, Então, quando você estiver passando por essas experiências difíceis, he is with you. ele está com você. And he is actually taking the worst part of the consequences of sin upon himself. E ele está, na verdade, tomando sobre si a pior parte da consequência do pecado para ele. And because he is with us in all these E experiences, porque ele está conosco em todas essas experiências, we suffer far less than we should. nós sofremos muito menos do que nós deveríamos. He says, Ele diz: I have encountered your temptations. eu enfrentei as vossas tentações. Can this get any more personal? Será que isso pode se tornar mais pessoal do que isso? Because the things that are tempting to me are not tempting for you. Porque as coisas que são tentação para mim não são tentação para você. And there are things that are temptation for you that are not temptation for Tem me. coisas que são tentação para você que não são tentação para mim. And so Jesus is personal. Então Jesus é pessoal. How was he tempted in all points like as we are? Como que ele foi tentado em todos os pontos como nós somos? Through his unity with us. Através da união dele conosco. Because by him becoming one with every single one of us, Porque ao ele se tornar um com cada um de nós, when we are tempted, quando nós somos tentados, he feels that temptation. ele sente aquela tentação. He says, E diz: con eso as vossas lágrimas também eu chorei. Because when you were crying, porque quando você estava chorando, he was crying. ele estava chorando. For the same reason that you were crying. Pelo mesmo motivo que você estava chorando. Because that pain you feel in your heart, Porque aquela dor que você sente em seu coração, he feels it. ele sente ela. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados en alguna vida humana, yo os conheço. We often, Muito frequentemente, I say often, e eu digo frequente, because in this dark world of sin, porque neste mundo escuro de pecado, we often nós frequentemente suffer deep pain within our hearts. sofremos uma dor profunda em nossos corações. We never talk to anyone about it A gente nunca fala para ninguém sobre isso, because we know they won't understand. porque a gente sabe que eles não vão entender. Jesus understands Jesus entende, because his heart is one with our heart. porque o coração dele é um com o nosso coração. The very pain that we're feeling, A mesma dor que a gente está sentindo, that no one else can que understand, ninguém mais pode entender, he feels it. ele sente ela. You know, my friends, Sabem, meus amigos, when I feel pain in my heart, quando eu sinto dor em meu coração, I get on my knees eu me ajoelho and I say, God, e digo: Deus, I am so glad that you know how I feel right now. fico tão feliz que o Senhor sabe como eu me sinto agora. And you know what? E sabem o quê? As soon as I say that, A um ponto que eu falo isso, my pain is greatly reduced. a minha dor
é grandemente já reduzida. Because if the God, the sovereign of the universe, Porque se Deus, o soberano do universo, knows and understands my pain, sabe e entende a minha dor, then everything will be all right. então tudo ficará bem. Amen. Amém? He says, ainda que você não encontre eco em nenhum coração na terra, olha para mim e vive. Jesus, given to each and every single one of us, dado para cada um de nós, so that we para que nós will not be alone. não ficássemos sozinhos. Let's read a scripture. Vamos ler um verso bíblico. John chapter 10 verse 30. João 10, verso Não tenho 30. aqui. John 10:30. Eu e o meu Pai somos um só. Do you know why God sent His Son Vocês sabem por que Deus enviou o seu Filho to become one with us? para se tornar um conosco? Because He wanted to be with us. Porque Ele queria ser um conosco. Our Father Desculpa, porque Ele queria estar conosco. O nosso Pai wanted to be with us queria estar conosco, even though we sinned. mesmo que nós pecamos. And so He sent His Son Então Ele enviou o seu Filho so that His Son might take our humanity upon Himself para que o seu Filho pudesse tomar sobre si a humanidade and become a medium e se tornar um meio through which the Father Himself pelo qual o Pai can come and be with us. pudesse estar conosco. My friends, Meus amigos, He did not abandon us. Ele não nos abandonou. Christ did not abandon us. Cristo não nos abandonou. The Father did not O abandon us. Pai não nos abandonou. Even though we have dirtied ourselves with sin. Mesmo que nós temos nos sujado com o pecado, God does not say, Deus não diz: oh, you're too dirty. ah, você é muito sujo, I'm not coming near to eu não you. vou perto de você não. He says, no, Não, I come right into you eu venho até você. and clean you from the inside out. Eu vou até dentro de você e te limpo de dentro para fora. There's a quote often used in certain circles. Tem uma passagem que ela é muitas vezes usada dentro de alguns círculos. Let's see if we can understand it a little bit better today. Vamos ver se a gente entende ela um pouco melhor hoje. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga a nossa alma a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Isto deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real, deu prova de sua humildade tornando-se homem. Entretanto, era ele Deus na carne. Why is the humanity of the Son of God everything to us? Por que é a humanidade do Filho de Deus tudo para nós? Because it is the channel Porque é o canal through which God Himself comes into our life. do qual Deus vem até a gente. That God Himself De que o próprio Deus comes into our experience. pode vir até a nossa experiência. And if we can find Him in our experience, E se nós pudermos encontrá-lo na nossa própria experiência, then we will realize então a gente vai se dar conta that the humanity of de Christ que a humanidade de Cristo is a chain é uma corrente connecting our hearts with God. conectando os nossos corações com Deus. With God. Com Deus. Sinful humanity. Humanidade pecaminosa. Connected with God Conectada com Deus through the humanity of Jesus. através da humanidade de Jesus Cristo. Speaking of Jesus Christ, Falando sobre Jesus Cristo, let's contemplate these scriptures. vamos ler estes versos. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação e ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens,
E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. You see there in verse 6, Vocês veem ali no verso 6, Christ was equal with God. Cristo era igual com Deus. I want to read a quote about that E eu quero ler uma passagem falando sobre isso, from Mensagens Escolhidas. do livro Mensagens Escolhidas. Jesus era a majestade do céu, o amado comandante dos anjos, que se deleitava em fazer a vontade de Deus. Era ele um com Deus, no seio do Pai, e no entanto não julgou dever desejar ser igual a Deus, enquanto o homem se achava perdido em pecado e miséria. Did you hear that? Vocês escutaram isso? Christ did not desire to be equal with God Ele não desejou ser igual com Deus ou igual a Deus, while we were lost in sin. enquanto nós estávamos perdidos no pecado. What is our attitude? Qual é a nossa atitude? Oh, yes, we want to sit on that throne. Ah, sim, eu quero sentar naquele trono We don't care about anyone else. e a gente não liga mais para ninguém. But Jesus, Mas Jesus, he said, ele diz: I do not want to be on this eu throne não quero estar nesse trono while humanity is lost in sin. enquanto a humanidade está perdida no pecado. Completely opposite to us. Completamente oposto de nós. We think of ourselves. Nós pensamos em nós mesmos. He never thought of himself. Ele nunca pensou em si mesmo. He could have stayed on that throne Ele poderia ter ficado naquele trono and not suffered all the abuse he suffered here. e não ter sofrido todo o abuso que ele sofreu. Not all aqui. he would not have needed to suffer all the abuse that we cause him every single day. Ele não precisaria ter sofrido todo o abuso que a gente fez com que ele sofresse e causa todos os dias. Remember, my friend, Lembre-se, meus we amigos, don't even appreciate. a gente nem mesmo aprecia. We have no A gratitude gente não tem nem gratidão for what he suffers. pelo que ele sofre. I mean, how hard is it when you make a sacrifice for someone Como é difícil quando você faz um sacrifício por alguém and the people don't even thank you for e it? a pessoa nem te agradece por aquilo. No entanto, não julgou, deve desejar-se igual a Deus enquanto o homem se achava perdido em pecado e miséria. Wow. Vamos a continuar. Baixou de seu trono, deixou sua coroa e cetro real e revestiu de humanidade a sua divindade. Humilhou-se até a morte de cruz, a fim de que pudesse o homem ser exaltado a um lugar com ele, em seu trono. Nele temos uma oferta completa, um infinito sacrifício, um poderoso Salvador capaz de salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus. Com amor vem ele revelar o Pai para reconciliar com Deus o homem, para fazê-lo nova criatura, renovado segundo a imagem daquele que o criou. Amém. You see the purpose of Christ coming to this earth? Vem o propósito de Cristo vindo para esta terra To reveal the Father, para revelar o Pai, to reconcile us to Him, para nos reconciliar com Ele and to do what? e para fazer o quê? To make us to be new creatures Para in His image. nos fazer novas criaturas à imagem dele. Today, Hoje, through that new birth experience, através daquela experiência de um novo nascimento, the renovation of our mind. a renovação de nossas mentes. Now that we have considered Christ Agora que a gente considerou Cristo in this respect, neste aspecto and how He has come so close to humanity, e como ele se aproximou tanto da humanidade, I want for us to consider for a time eu quero que nós consideremos por um tempo His life a vida dele amongst humanity on earth. Dentro do período da humanidade ali da Terra. When He came to this earth Quando ele veio para esta Terra and lived visibly amongst human beings. e viveu dentre os seres humanos. Because, my friends, Porque, meus amigos, when we have the new mind, quando nós temos uma nova mente,
it will be His mind. será a mente dele. When we have the new heart, Quando nós tivermos um novo coração, it will be His heart. será o coração dele. Galatians 2 verse 20, Gálatas 2:20, right? não é? He will live in us. Ele viverá em nós. His life will be revealed in us. A vida dele será revelada em nós. And so what was His life? Então, qual foi a vida dele? What is it O que, that our experience will be qual vai ser a nossa experiência when we have the new mind? quando nós tivermos a nova mente? Prepare yourselves, my friends. Se preparem, meus amigos, Because what do we read happens when we become new creatures. porque o que a gente lê que vai acontecer quando virarmos novas criaturas, Everything is new. tudo será novo. Our lives, As nossas vidas, our plans, os nossos planos, our purposes, os nossos propósitos, everything changes. tudo muda. Let's read some quotes. Vamos ler algumas passagens. Desejado de todas as nações. Página 52. Cristo não tinha espírito de exclusivismo. Em seu trato com os homens não indagava: qual é seu credo? A que igreja pertence? Exercia seu poder de beneficiar em favor de todos os que necessitassem de auxílio. Em lugar de fechar-se numa cela de eremita a fim de mostrar seu caráter celestial, trabalhava fervorosamente pela humanidade. Jesus never said Jesus nunca disse to the people, para as pessoas: what faith are you? qual é a sua fé? What do you believe? O que você acredita? To which church do you belong? Qual é a sua igreja? Yeah, He loved them all. Ele amava todos. He didn't see a difference Ele não via uma diferença between anyone. entre ninguém. He saw everyone the same. Ele via todos igual. He loved everyone the Ele same. amava todos igualmente. And He served everyone the same. E ele servia a todos igualmente. Let's read another quote Vamos ler outra passagem in the same book. do mesmo livro. O ministério de Cristo contrastava com o dos anciãos judeus. O cuidado deles quanto à tradição e o formalismo destruíra toda a verdadeira liberdade de pensamento e ação. Viviam em contínuo medo de contaminação. Para evitar contato com o imundo, mantinham-se separados, não só dos gentios, mas da maior parte de seu próprio povo, não procurando beneficiá-lo nem ganhar-lhe a amizade. Por considerar sempre essas coisas, haviam impedido o desenvolvimento do próprio espírito, estreitado a esfera de sua existência. Seu exemplo animava o egoísmo e a intolerância em todas as classes do povo. You see the mentality of the Pharisee? Vocês conseguem ver ali a mentalidade do farisaísmo? Even though the people were of the same religion, Mesmo as pessoas que eram da mesma religião deles, the Pharisees separated themselves from them, os fariseus se separavam deles, thinking that they would contaminate them. pensando que eles contaminariam a eles. Do you remember what I shared with you about my experience? Vocês lembram do que eu compartilhei com vocês da minha experiência? My family was Adventist. A minha família era Is adventista. Adventist. É adventista. But I was at a different level. Mas eu estava em outro nível. This is when I was a legalist. Isso quando eu era um legalista. When I became a Pharisee. Quando eu me tornei um fariseu. And I separated myself E eu me separei from my Adventist family da minha família adventista. because I was afraid they would contaminate. Porque eu tinha medo que eles me contaminassem. Oh, my friends. Ah, meus amigos. I thought I was living the life of Jesus Christ. Eu achava que eu estava vivendo a vida de Jesus Cristo. Are there not groups in this country and in this planet? I do not know. Are there not groups on this planet Não existem grupos neste planeta very legalistic, muito legalistas, Adventists, adventistas. but they separate themselves from other Adventists Mas eles se separam de outros adventistas because they're afraid of them, that they will contaminate them. porque eles têm medo de que eles contaminem-os. Are there Adventists
Existem adventistas who separate themselves from human beings, que se separam de seres humanos, from their families that aren't Adventists, das famílias que não são adventistas, from their neighbors, dos seus vizinhos, because porque they're afraid that they will contaminate. eles têm medo que eles o contaminarão. My friends, Meus amigos, when we have the new heart, quando nós temos um novo coração, we look for opportunities nós procuramos oportunidades to spend time with people. de tomar tempo com as pessoas. We don't worry about what their beliefs or their religion is. Nós não nos preocupamos quais são as religiões ou as crenças delas. We just want to be there so we can be a blessing to them. A gente só quer estar lá para ser uma bênção para elas. Oh, they'll contaminate us. Elas vão nos contaminar. No, my friend. Não, meus amigos. If you're focusing on Christ Se você está focando em Cristo and you're maintaining that new e heart, você está mantendo aquele novo coração, you won't be interested in their sin. você não vai estar interessado no pecado dela. You will not be contaminated by them. Você não vai ser contaminada por ela. But do you know what will happen? Mas você sabe o que vai acontecer? You will contaminate them Você vai contaminar ela, because you will be as a light in the dark. porque você vai ser como uma luz na escuridão. Now, of course, Sim, claro. I'm not saying go into places where even the angels won't go. Eu não estou dizendo vá para lugares que mesmo os anjos não iriam. But if the providence of God Mas se é a providência de Deus, opens the door to somebody's home for you, se a providência de Deus abre as portas da casa de alguém para você, because people are seeking your presence, porque as pessoas estão querendo a sua presença, it's the Lord that's opened that door. é o Senhor que abriu aquela porta. Because He wants you to be a blessing in that family. Porque Ele quer que você seja uma bênção naquela família. Everyone according to their individual conscience, of course. Todo mundo de acordo com a sua consciência individual, obviamente. But keep watching Christ. Mas continuem observando a Cristo. Things will change in ways you do not expect. As coisas mudarão de uma forma que você não está esperando. Let us continue reading. Vamos continuar lendo. Jesus começou sua obra de reforma pondo-se em íntima simpatia com a humanidade, ao passo que mostrava a maior reverência para com a lei de Deus, censurava a pretensa piedade dos fariseus e tentava libertar o povo dos regulamentos absurdos que o acorrentavam. Procurava derribar as barreiras que separavam as diversas classes sociais, a fim de unir os homens como filhos de uma só família. Sua presença nas bodas visava um passo na efetuação desse desígnio. See these absurd rules. Essas regras absurdas, He had no interest, ele não tinha interesse and he nelas. tried to free the people from those senseless rules. Ele tentava libertar as pessoas dessas regras sem sentido. You know what Jesus did when He came to this earth? Part of His work was Sabe o que Jesus fez quando ele veio para essa terra? Parte do trabalho dele era to break those yokes. quebrar essas ligaduras That religion had bound upon the people. de que a religião tinha colocado sobre as pessoas. You see, God wants us to choose to serve Him from our own free will. Deus quer que nós escolhamos servi-lo da nossa própria vontade. But what religion does Mas o que a religião faz, is it constrains us to serve God ela nos constrange a servir a Deus by threats através de ameaças and by fear. e através de medo. And while we are under this bondage of religion and man's ideas concerning God, E enquanto estivermos sob essas ataduras de ideias religiosas sobre Deus, our conscience is not free a nossa consciência não é to livre choose God. para escolher a Deus. And so Christ came to break these senseless rules that bind the consciences of humanity. Então Deus veio quebrar essas regras sem sentido que travam a consciência humana. And He was trying to bring humanity together as one family. E ele estava tentando trazer a humanidade em união, como uma única família. He was, let's say, He would come into close sympathy with humanity. Ele vinha em uma simpatia
íntima com a família humana, but he never compromised principle. mas ele nunca comprometeu princípios. Ao paso que mostrava a maior reverência para com a lei de Deus. So it's possible Então é possível to come close to humanity chegar perto da humanidade and still keep the law. e ainda assim guardar a lei. God can work this in you Deus pode trabalhar isso em vocês, if you are willing to be used. se você estiver disposto a ser usado. We continue reading. Continuando, Deus dera a João Batista instruções para habitar no deserto, a fim de protegê-lo contra a influência dos sacerdotes e rabis e prepará-lo para uma missão especial. A austeridade e isolamento de sua vida, porém, não era um exemplo para o povo. O próprio João não ordenara a seus ouvintes que abandonassem seus anteriores deveres. Pediu-lhes que dessem demonstração de arrependimento para a fidelidade de Deus no lugar em que ele o chamara. John's isolation from society A isolação de João Batista da sociedade was not our example. não foi um exemplo para nós. Não era um exemplo para nós. Note that, please. Anotem isso, por favor. Because there are Adventists running off to the hills, Porque existem adventistas correndo para as montanhas, thinking that there they will prepare themselves for some great work to be done in the future. pensando que lá eles vão se preparar para um grande trabalho no futuro. That's not what Christ teaches. Não é isso que Cristo nos ensina. He teaches Ele nos ensina what John himself taught, o que o próprio João ensinou, that we can demonstrate repentance. que nós podemos demonstrar arrependimento. What is the demonstration of repentance? Qual é a demonstração do arrependimento? The new life. Uma nova vida. The character of Jesus seen in our lives. O caráter de Jesus visto em nossas vidas. That can be demonstrated where? Aquilo pode ser demonstrado aonde? No lugar em que Ele os chama. Where God's providence puts us. Aonde a providência de Deus nos coloca. You live in the city, Você mora na cidade, demonstrate God's character in the city. demonstre o caráter de Deus na cidade. You've already gone out to the country, Você já está morando no campo, don't hide from your community. não se esconda da sua comunidade. Be a blessing in your community. Seja uma bênção para a sua comunidade. Wherever you are, Onde quer que você esteja, in the workplace, no seu trabalho, in the family, na sua família, whatever situation you have, qualquer situação seja que você tiver, we are to demonstrate our love for God and His character wherever we are. nós temos que demonstrar o nosso amor por Deus e o seu caráter onde é que estivermos. We continue. Continuando. Jesus reprovava a condescendência própria em todas as suas formas, todavia era de natureza sociável. Aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando elevar-lhes os pensamentos das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Não consentia com desperdício e nenhuma sombra de mundana leviandade lhe manchou a conduta. Todavia, achava prazer em cenas de inocente felicidade e sancionava com sua presença as reuniões sociais. He was social in his nature. Ele era sociável em sua presença, em sua natureza. He loved to be with the people. Ele amava estar com as pessoas. He accepted the hospitality of all classes. Ele aceitava a hospitalidade de todas as classes. And while he was there, Enquanto ele estava lá, it was an opportunity ele tinha uma oportunidade to elevate the thoughts of the people. de elevar os pensamentos das pessoas. Because he did not behave like the people, Claro que ele não se comportava como as pessoas, but he was happy to be amongst them. mas ele estava feliz de estar dentre elas. Well, when I say behaving like the people, let's see, is this the word mundana leviandade? Isso? Quando
ele falou que não se comportava como as pessoas, ele está falando que ele não tinha sombra de leviandade mundana nele. Yeah, that's what I'm referring to. É disso que eu estou falando. Next paragraph. Próximo parágrafo. Jesus via em cada ser humano alguém que devia ser feito o chamado para o seu reino. Aproximava-se do coração do povo, misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar. Procuravam nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas nupciais. Ia-lhe ao encontro em suas ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. Levava suas instruções às famílias, pondo-as assim no próprio lar, sob a influência de sua divina presença. A poderosa simpatia pessoal que dele emanava conquistava os corações. Retirava-se muitas vezes para as montanhas, a fim de orar a sós, mas isso era um preparo para o seu labor entre os homens, na vida ativa. Desses períodos, volvia para aliviar o enfermo, instruir o ignorante e quebrar as cadeias aos cativos de Satanás. Yes, Sim, Jesus had his quiet place away from the people Jesus tinha o seu lugar quieto, longe das pessoas, where he could pray, onde ele podia orar. but for what reason? Mas por qual razão? So that he could then go back into Para que ele society, pudesse voltar para a sociedade be a blessing. e ser uma bênção. And when he was E praying, quando ele estava orando, he would be praying for the people that he had met that day, ele estaria orando pelas pessoas que ele conhecia aquele and dia. the people he was going to meet in the new day. E as pessoas que ele iria conhecer num novo dia. Enoch, Enoque, he had a home in the country, ele tinha um lar no campo, but he never forgot the people in the city. mas ele nunca esqueceu as pessoas da cidade. He would go to his home in the country Ele iria para sua casa no campo to make sure that his focus on Christ and his relationship with him was firm, e para ter certeza que sua conexão com Cristo e relação com ele estava firme, so that when he went back amongst the people, para quando ele voltasse em meio às pessoas, Jesus would be seen in his life, Jesus pudesse ser visto em sua vida. and he could be a blessing amongst humanity. E ele podia ser uma bênção em meio à humanidade. Jesus, Jesus, Enoch, Enoque, never hid from humanity. nunca se esconderam da humanidade. Their time alone O tempo a sós deles, with God com Deus, was for the very purpose of blessing others. tinha o propósito exato de abençoar os outros. Jesus wasn't thinking of himself, Jesus não estava pensando nele, he was thinking of us. ele estava pensando em nós. And you see in his interactions with the people, E a gente vê nas interações com as pessoas, he even manifested an interest in their secular affairs. ele mesmo manifestava interesse em seus negócios seculares. Negocios, otro sinónimo es asuntos. The original is affairs, que significa asuntos. A palavra original da palavra negócios pode também significar assuntos. He showed an interest Ele mostrava interesse in the secular interests of the people. In the secular interests. no interesse secular das pessoas. Now that's very interesting. Isso é muito interessante. That's a detail I ask that you will pay attention to. Esse é um detalhe que eu peço que vocês prestem atenção. Because we often think, Que muitas vezes nós pensamos that when we are with the people, que quando nós estamos com as pessoas, if we cannot have a spiritual se a conversation, gente não puder ter uma conversa espiritual, well, then it's time to go. então é chegada a hora de ir embora. Right? Não é? That's true. É assim. But it's wrong. Mas está errado. It's not according to the example of Jesus Christ. Não é de acordo com o exemplo de Jesus Cristo. Many times, Muitas vezes, before we can have a spiritual conversation with the people, antes da gente poder ter uma conversa espiritual com as pessoas, we must first gain their trust, a gente precisa primeiro ganhar a confiança delas, gain their friendship. ganhar a amizade delas. And do you know how we gain friendship with E people? você sabe como a gente pode ganhar a amizade das pessoas? By demonstrating a sincere interest in their lives. Demonstrando um
sincero interesse na vida das pessoas. That's how we form bonds of friendship. É assim que a gente forma laços de amizade. And many times, E muitas vezes, before we can have a spiritual conversation with someone, antes da gente poder ter uma conversa espiritual com alguma pessoa, it takes a long time. leva muito tempo. A long time. Muito tempo. We have a tendency to think, Nós temos uma tendência em pensar, right now, today, in that moment, agora, hoje, no momento, in that conversation, e nessa conversa, we must convert them to the Word of God. a gente precisa convertê-la para a palavra de Deus. And if they don't want to hear it, E se elas não querem escutar, then they have rejected the light então elas rejeitaram a luz and they are lost. e elas estão perdidas. Ah, may God save us from this mentality. Que Deus nos salve desse tipo de mentalidade. How did God work with you? Como que Deus trabalhou com você? In a moment? Num momento, In a num day? dia, Over a period of time. através de um período de tempo. And maybe even before you were willing to hear anything about the Adventist E message. talvez muito antes de que você tivesse disposto a escutar qualquer coisa sobre a mensagem adventista, Someone had developed a friendship with you. alguém desenvolveu uma amizade com você. My friends, Meus amigos, we are to learn nós temos que aprender the logic a lógica of human behavior. do comportamento humano. You can't gain a heart just like that. Não dá para ganhar um coração assim. It takes time. Leva tempo. You can't gain someone's trust just like that. Não dá para ganhar a confiança de alguém assim. To gain someone's Para trust, você ganhar a confiança de alguém, you must serve them você precisa servi-la, without expecting anything in return. sem esperar nada em retorno. No money, Não, no money, não esperar dinheiro, no thank you, não esperar um no obrigado, gratitude, não esperar uma gratidão, nothing. nada. It's from your heart. Do seu coração. And you do not want anything in return. E você não quer nada em retorno. Because you freely received the grace of Porque God, você recebe de graça a graça de Deus. it is not only your privilege, Não é somente o seu privilégio, but your obligation mas a sua obrigação to serve em servir and expect nothing in return. e não esperar nada em retorno. That's how we gain confidence with the people. É assim que a gente ganha confiança das pessoas. But our friendship is genuine. But Our friendship is genuine. a nossa amizade é genuína. We're not with the people Nós não estamos com as pessoas because we're expecting that one day they will convert to Jesus Christ. porque a gente está esperando que um dia elas vão se converter para Jesus. We're praying for them, Nós oramos por elas, but we're respecting them and their liberty of conscience. mas temos que respeitá-las e a liberdade de consciência delas. Very important we understand this. É muito importante entender isso. We could have an entire congress on this one subject. A gente poderia ter um congresso inteirinho somente neste tópico. When we have a new heart, Quando nós tivermos um novo coração, our life will be like his. a nossa vida será como a dele. And for those who think E para aqueles que pensam that if we want to develop a perfect character, que se você quer desenvolver um caráter perfeito, we must hide from the world. você precisa se esconder do mundo. Let's read this quote. Vamos ler esta passagem. Foi Cristo o único ser livre de pecado que já existiu na terra. Todavia, viveu por quase 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. Este fato é uma repreensão aos que fazem depender de lugar, fortuna ou prosperidade ou viver uma vida irrepreensível. Tentação, pobreza, adversidade, eis justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e firmeza. No temptation, Se não tem tentação, no victory. não tem vitória. No victory, Se não tem vitória, no development of character. não tem desenvolvimento de caráter. So many people run to the country Então muitas pessoas correm para o campo thinking that in the country they can develop a perfect character. pensando que no campo elas podem desenvolver um caráter perfeito,
impossible. Impossível. The life of Christ is a rebuke. A vida de Cristo é uma repreensão, Because for 30 years, porque por 30 anos he was amongst the wicked inhabitants of Nazareth. ela estava vivendo dentre os habitantes ímpios de Nazaré. And he was never contaminated by their sin. E ele nunca foi contaminado pelo pecado deles. And he wants to live in us. E ele quer viver em nós. Adversity, Adversidade, poverty, pobreza and temptation. e tentação. These things help us to develop character. Essas coisas nos ajudam a desenvolver o caráter. And so as we read before, Então, como a gente leu antes, we are to demonstrate repentance nós precisamos demonstrar arrependimento, where God has called us to be. aonde Deus quer que nós estejamos. And if he is living in us, E se Ele está vivendo em nós, we will shine nós vamos brilhar wherever we are. aonde quer que estivermos. And he talks about the light of the world A gente fala sobre a luz do mundo and the salt of the earth. e o sal da terra. Salt, Sal, if it remains in the recipient, se ficar ali no pote, no benefit. não tem benefício. It must mix Precisa ser misturado to be a blessing. para ser uma bênção. Amém. Shall we have a prayer? Vamos orar? Pai querido, Santíssimo Deus, te agradecemos, Senhor, por estas passagens e aprendizados tão lindos que estamos tendo aqui. Nos ajude, Senhor, a não nos esconder, mas que através de um novo coração possamos ser sal da terra, Senhor. Ser conosco no restante deste dia, nas próximas programações. É o que pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amen.